Olá, olá! Vamos para mais uma aula de xadrez. Na aula de xadrez de hoje nós iremos fazer uma análise posicional. A gente vai analisar algumas possibilidades, dar algumas ideias, né? Pensar um pouco juntos sobre como a gente pode desenvolver um ataque nessa posição. E nessa posição a gente vai pensar num ataque com as peças pretas, começando com o cavalo em D4. Vou virar o tabuleiro aqui para ficar mais fácil da gente pensar. Você pode pausar agora, depois do movimento D4, e se bispo toma D4, ou se as brancas tomam outra decisão, o que você faria, né, com as peças pretas? Sempre que as brancas tomarem uma decisão, você pode pensar e analisar o que você jogaria com as peças pretas. As peças brancas aqui elas podem capturar em D4, mas elas também têm outras opções. Por exemplo, o cavalo pode capturar em D4. Beleza, vamos começar por essa jogada. As brancas capturam com o cavalo. A gente pode capturar de peão, e depois ele tem bispo toma D4, ou ele pode jogar também outras jogadas. Ele tem outras opções. Ao invés de bispo toma D4, ele pode jogar, por exemplo, torre de F em D1. Aqui, se ele joga a torre de F em D1, a gente tem como opção a continuação com C5, e depois de peão toma C5, peão toma C5, a gente tem um centro mais forte aqui para as peças pretas, para a gente dar continuidade nessa partida. Se ele joga dama em C6, a gente percebe que o nosso peão ele fica impossibilitado, né, de continuar, ele trava nosso peão, e ele ataca o nosso peão de D4 central ao mesmo tempo. Se a gente toma de dama, ele tem torre toma, atacando o bispo em C6 e atacando o peão ao mesmo tempo. E se a gente joga bispo D7 atacando a torre, ele recua para C2, e aí a gente consegue jogar C5 do mesmo jeito, evitando, né, o desmoronamento aí do nosso centro. Se ele captura com D4, direto, a gente tem cavalo toma B4. Cavalo toma B4 é interessante porque você libera o ataque da sua dama contra o bispo de D4, e se A toma B4 e dama toma D4, ele tem a jogada B5 ainda, mas que não é tão eficiente nessa posição. A gente continua com um par de bispos, a gente continua com uma estrutura de peões interessantes aqui na ala da dama, e a gente consegue dar continuidade a essa partida de pretas tranquilamente, correto? São algumas ideias que a gente tem nessa posição. Se, ao invés de capturar de cavalo, ele joga dama B1, a gente já tem uma jogada muito boa agora para as peças pretas, que é cavalo toma E2 cheque. Garfo, né? Ele provavelmente não vai cair nessa, né? Mas é uma possibilidade. Se rei H1, cavalo toma C1 e a gente tem uma vantagem muito boa. Se ele joga dama em D2, a gente tem cavalo B3, ataque duplo, atacando a dama de D2 e a torre de C1 ao mesmo tempo também. Se ele tenta mover a dama para D1, por exemplo, a gente tem C5, e depois das trocas a gente continua com o centro interessante para dar continuidade a esse ataque. Ok, beleza. Nada disso aconteceu e ele capturou em D4 de bispo mesmo, que foi a primeira opção que a gente tinha analisado. A gente pode tomar de peão, e se ele joga cavalo toma D4, o que a gente pode fazer agora? A gente tem cavalo toma B4, atacando o cavalo com a nossa dama de novo. Se A toma B4, dama toma D4. E B5 de novo deixa a nossa posição melhor para as peças pretas. Se, ao invés de jogar cavalo toma em D4, ele joga dama C6, que é aquela ideia que a gente tinha visto anteriormente, a gente vai continuar da mesma maneira. Dama toma C6, torre toma C6 atacando o nosso bispo, bispo D7 ataca a dama, e agora se torre C2, C5, e se cavalo toma D4,
bispo captura em C6, cavalo captura em C6, e aí a vantagem troca de lado. A vantagem aí é das peças brancas. As peças brancas vão ter jogado melhor, né? Porque não adianta a gente entregar isso daqui, porque agora as duas torres que a gente teria como vantagem agora, elas sofrem aqui para esse cavalo e para esse bispo, que agora tem uma diagonal, né, em H3 com uma ampla possibilidade de ataque. Então é interessante a gente analisar as opções que nós temos nas situações de jogo mesmo, para a gente pensar junto e desenvolver a nossa capacidade, a nossa possibilidade de calcular as posições no jogo de xadrez. Esses são alguns momentos que a gente tem como momento decisivo durante uma partida de xadrez. A gente tem que ter mais atenção para não cairmos, não incorrermos aí em erros que nós poderíamos evitar durante um cálculo, durante uma análise de jogo, ok? Nós vamos fazer mais alguns desses exercícios justamente buscando a evolução, a melhora no nosso nível de jogo. Vamos juntos, nos vemos em breve. Tchau, tchau!